Eu poderia começar esse vídeo de várias formas, mas acho que nenhuma seria tão precisa quanto eu falar que esse filme é devastador. Depois de assistir o trailer, eu fui assistir ele pela curiosidade e eu terminei completamente infeliz, miserável e com um psicológico deplorável. Eu tô brincando, é claro, e é um pouco exagerado, mas isso não muda o fato de que o filme é por si só uma montanha russa de emoções. São poucos os filmes que conseguem nos fazer ter tanta empatia pelos personagens, fazendo a gente sentir o que eles estão sentindo e da maneira que eles estão sentindo, a um ponto onde fica indistinguível o que é o nosso sentimento e o que é o sentimento do personagem. Close, de Lucas Dont, faz isso de modo majestoso. E é sobre ele que nós vamos conversar um pouco. E lembrando que eu não vou dar nenhum spoiler, ao menos nenhum que seja muito relevante para a história. O filme conta a história de dois garotos, Léo e Remy. Eles nos são introduzidos como dois amigos, mas não qualquer tipo de amigos. Eles são melhores amigos. Eles são o tipo de amizade que compartilham todo o dia, que estão juntos desde a hora que acordam até a hora que vão dormir. É aquele tipo de amizade que não economiza demonstrações de afeto, seja com palavras, toques ou uma história para ajudar o seu companheiro a dormir. Eles são grudados, mas tão grudados que toda essa proximidade chama a atenção das pessoas, que acabam comentando sobre eles. Como um grupo de garotas que fazem perguntas sobre a relação dos dois de uma forma um tanto quanto invasiva. Apesar de não parecer que elas fazem isso por mal, elas também não fazem por bem. Eu acho que elas apenas refletem e reproduzem uma visão que para os adultos é normal. A visão de que dois garotos não podem ser tão próximos. E é lógico que esses comentários incomodam e vai mudando gradualmente a química que existe entre esses dois garotos, ruindo aos poucos a relação que era tão bonita. Close é um filme que nos mostra muito bem a fase do início da adolescência, idade onde que é muito difícil ser vulnerável. É uma fase da vida em que a consciência social está cada vez maior e a necessidade de se encaixar e se adaptar nos ambientes sociais é gigante. Onde as pessoas se moldam, muitas vezes, perdendo parte da sua própria individualidade para se encaixar em grupos. E esse é um filme onde a falta de inocência dos outros destrói a inocência de quem ainda tem ela. E não a inocência de atitudes bobas ou de ser ingênuo, mas a inocência de um olhar puro e sincero sobre o outro. Esse é um filme sobre intimidade. Não só na intimidade sobre os dois garotos, mas sobre vários tipos de demonstração de carinho. Nós temos a mãe do Remy, por exemplo, que está deitada na grama com os dois garotos, dizendo que gosta do Léo como seu próprio filho. Ou o pai abraçando seus filhos, o irmão mais velho dormindo abraçado com o irmão mais novo. Tudo isso de uma maneira muito natural. E a gente está tão acostumado a sexualizar todo tipo de situação afetiva, de toque, que a gente esquece que a intimidade e o amor fraternal também incluem esse tipo de contato, também incluem tocar nas pessoas. E ele foi inspirado no livro Deep Secrets, Boys, Friends and the Crisis of Connection, que, com base em uma pesquisa realizada com centenas de adolescentes, a autora revela que os meninos, principalmente no início da adolescência, não apenas compartilham seus segredos e sentimentos mais íntimos com seus amigos, mas também afirmam que sem eles ficariam malucos. As descrições desses meninos sobre suas amizades masculinas soavam mais como algo saído de Love Story do que de O Senhor das Moscas. No entanto, no final da adolescência, eles sentem que precisam se tornar homens de verdade e que emoções vulneráveis e amizades íntimas são apenas para garotas e gays. É um pouco decepcionante isso, né? É incrível como os atores desse filme conseguem passar tantas emoções de forma tão magistral. O Eden Dunbrine e principalmente o Gustav estão assombrosos nesse papel. Muitas vezes os olhares dos personagens diziam muito mais do que os próprios diálogos, principalmente nas cenas onde a carga dramática era muito alta. Nós temos que dar um mérito também à direção excepcional do Lucas. A trilha sonora, a câmera, os closes bem próximos dos rostos dos personagens me fazia sentir dentro da cena, junto daqueles personagens que estavam ali interpretando. E acompanhar esses jovens na luta para conter e enterrar emoções tão intensas
foi pra mim muito impactante. Eu não me lembro da última vez que eu senti tanta vontade de atravessar a tela pra poder abraçar um personagem e dizer que tudo ficaria bem. De tentar consolar um personagem de qualquer forma que fosse possível. Pra quem assistiu, vai saber da cena onde o Remy chora na mesa e que essa cena é muito destabilizadora. E são nesses momentos, nessas cenas onde a dor é tão grande que não dá pra ser segurada, que eu me senti conectado a ponto de não distinguir se aquela angústia, aquele aperto no coração eram meus sentimentos ou os sentimentos do personagem. E ver esses garotos se esforçando tanto para segurar e esconder tantas emoções e sentimentos tão complexos é devastador e me deixou sem saber o que fazer. Close é um filme que derrubou todas as muralhas que eu havia construído ao meu redor. E por mais que eu pudesse fazer diversos elogios aqui, acho que nenhum poderia ser tão bom quanto dizer que esse filme me arrebatou do início ao fim. Oi, eu sou o Cris e vim aqui confessar que este filme me fez ter saudades de uma época em que eu não precisava me preocupar em como eu deveria demonstrar meus sentimentos aos meus amigos. E você, assistiu esse filme? Tem vontade de assisti-lo? E principalmente, você tem deixado se tornar íntimo dos seus amigos? Comenta aí embaixo, vamos conversar um pouco sobre isso.